sobre depressão. Nós falamos na primeira mensagem sobre ansiedade. Se você não veio, a gente tem uma vantagem agora, né? Com o uso da tecnologia, a gente pode guardar e salvar a mensagem, um vídeo. Então, você tem como, né, assistir o vídeo, caso você não tenha visto, sobre ansiedade. Falamos no domingo passado sobre medo, e nesse domingo nós vamos tratar sobre depressão. No próximo domingo, a gente vai falar sobre solidão. Então, desde agora, se você está nos visitando, quero te fazer um convite para você estar aqui com a gente no domingo que vem, onde a gente encerra essa série de mensagens falando sobre solidão. Tem tudo a ver com a relação da depressão no estágio mais profundo. Então, por isso que a gente deixou para o final. Bom, antes de pedir para você abrir num texto e a gente buscar à luz da palavra de Deus aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa noite, pode até abaixar um pouquinho, Alan, eu levantar aqui mais o microfone, prometo que vou me comportar aqui com o microfone. Eu quero fazer algumas observações, tá bom, irmãos? Então, eu vou pedir licença a você, vou trazer algumas informações sobre a doença em si, antes da gente entrar na palavra, porque eu acredito que é necessário. Eu sei que a gente está aqui para ouvir a voz de Deus através da sua palavra, amém? Eu sei que você saiu de casa com o desejo de ouvir a voz do Senhor, e é claro que nós vamos fazer uma reflexão hoje aqui sobre o texto bíblico. Só que como eu declarei que o tema dessa mensagem seria sobre depressão, eu me sinto na obrigação de trazer algumas informações sobre a doença, para a gente poder esclarecer e tirar alguns paradigmas, né, que se construíram em torno da depressão. Então é importante, eu acho que é um dever nosso, né, já que a gente está se dedicando a esses assuntos, fazer essas observações. Então, nós vamos falar sobre depressão, uma dor que acontece na alma. Não é uma dor física, não sai de um machucado, é algo que se instala na alma de alguém, na sede dos pensamentos, sentimentos e emoções. Uma pessoa sente uma dor tão profunda na sua alma, que ela não vê esperança, ela não vê sentido para a vida quando ela se encontra em depressão. Agora, mais importante até do que isso é dar um passo para trás e entender que depressão não é tristeza. Uma coisa é você estar triste e outra coisa diferente é você ter depressão. Tá certo? Isso é a primeira observação importante que eu gostaria que você tivesse em mente. Outra coisa é que a depressão é algo que precisa, sim, ser tratado. Então, se você está passando por um período depressivo, você precisa buscar tratamento médico especializado. Estou falando aqui de psiquiatra. Ah, pastor, psiquiatra é médico de maluco. Não. Psiquiatra é médico de quem está precisando de psiquiatra. Assim como você vai, né, no médico lá do coração quando você está precisando, está com algum problema cardíaco. Você vai no médico de pulmão quando você está com algum problema no pulmão. Você vai no médico que trata de dor quando você está com algum problema lá nas articulações. Assim também você precisa ir no psiquiatra se você está com depressão. Agora, se é uma doença, tá certo? Se ela é uma doença, ela pode ser tratada. Se a pessoa está passando por um estado depressivo, ela pode ter cura, ainda que ela ache que nesse momento ela não tem solução. É possível ter cura. Então, eu queria que você guardasse aí no seu coração. Se você está passando por depressão, saiba que tem cura, tem solução. Tem solução. Agora, outras observações importantes, principalmente porque nós estamos numa igreja evangélica, é dizer o quê? O óbvio. Mas, infelizmente, hoje, no meio de tanta insanidade, é importante a gente dizer o óbvio. Depressão não é demônio. Vou repetir isso aqui. Depressão não é demônio. Ah, a pessoa está endemoniada. Não, ela está com uma doença que precisa de tratamento. Assim como se ela tivesse com hipertensão, ela precisaria de tratamento. Se ela tivesse com diabetes, ela precisaria de tratamento. Ela está passando um período depressivo, precisa de tratamento. Talvez até mesmo fazendo uso de medicamento, mas não é um demônio. Outra coisa também óbvia, mas importante dizer, é que depressão não é pecado. Estar em depressão não é pecado.
Grandes homens de Deus, nas Escrituras Sagradas, viveram momentos de depressão, momentos depressivos, claramente momentos depressivos. Então, não é pecado. Está em depressão, então por que pecou? Ora, pode ser, mas normalmente não é. Como assim, pastor, pode ser? Bom, você vai lembrar do caso de Davi, quando ele comete o pecado com Betseba, o menino morre, e durante aquele tempo, Davi fica extremamente depressivo. Então, aquele episódio depressivo da vida de Davi foi promovido por conta de um pecado, mas não necessariamente que depressão seja pecado. Então, não é um demônio, não é pecado e também não é falta de Deus. Depressão não é falta de Deus. Então, talvez uma pessoa vai dizer, mas essa pessoa precisa de Deus, pastor. Não, ela precisa de tratamento, ela tem uma doença e ela precisa de tratamento. Então, livre-se do seu preconceito. O que é um preconceito? Uma ideia que eu já tenho, que eu espelho nos outros e declaro isso. Por quê? Se eu viro para uma pessoa que está em depressão e eu falo que ela tem demônio, que ela está em pecado, que falta a Deus, eu coloco mais um peso de culpa na vida dela. Eu não vou ajudar ela a se livrar disso, não. Se eu falo essas coisas para um depressivo, eu estou colocando mais peso na mochila para ele carregar. A caminhada dele vai se tornar mais difícil. Enquanto o meu objetivo, à luz do Evangelho, é ajudar os meus irmãos a carregarem suas cargas. À luz do Evangelho, nós fomos chamados para carregar as cargas uns dos outros, e não para torná-las mais pesadas. Então, depressão não é demônio, não é pecado, não é falta de Deus. Ela é uma doença. Precisa ser tratada. Agora, se é uma doença, um crente pode ter depressão, assim como um crente pode ter gripe. Assim como você pode ficar gripado. A coisa mais normal do mundo é você ficar gripado. Chegou num calorzão, abriu a geladeira gelada, pegou uma garrafa d'água, tomou ponto, gripou. É isso. Simples assim, pastor? Simples assim. Mas a gente começa a tornar isso complexo. Agora, se é uma doença, tem tratamento. Um tratamento pode ser à base de medicamento. Então, pode ser que você precise tomar um remédio. Mas, pastor, remédio é aquele negócio de tarja preta que fala. Irmão, é um remédio. Se você fosse precisar, se você chegasse lá no médico e descobriu que tem um problema no coração, você ia ter que tomar um remédio para controlar os seus batimentos cardíacos. Então, é a mesma coisa. Por um período de tempo, seu corpo não produz os hormônios necessários para que você se sinta bem, feliz consigo mesma, então, nesse momento, o psiquiatra acha bem entrar com o uso de medicamento, até que tudo se normalize de novo. Então, pode ser que tenha que fazer uso de medicamento. Pode ser que não precise de medicamento. Pode ser que a base de terapia seja suficiente para controlar. Agora, a terapia é você sentar com alguém que você confia e abrir o seu coração. Tem muita gente que vai no médico tratar de depressão, pega o medicamento, não faz terapia, porque é mais fácil pegar o medicamento, colocar na boca e tomar com a água, do que sentar no banco e abrir o coração. Agora, se você está usando medicamento, você precisa entender que você também precisa de terapia. Você precisa conversar com alguém. E o texto que eu vou trabalhar hoje aqui vai mostrar isso claramente para nós. Você precisa ter a coragem de se colocar vulnerável e abrir seu coração para sair dessa. Você não pode ficar sozinho, não. Outra coisa, vida com Deus. Vida com Deus pode tratar a depressão. E eu também vou mostrar isso aqui hoje, à luz da palavra de Deus. Vida com Deus, oração, palavra e comunhão com outros irmãos, crentes em Jesus. Crentes fiéis em Jesus podem me ajudar a superar a depressão. Agora, todas essas coisas combinadas aí, meu irmão, não tem para ninguém, você vai sair dessa. Se combinar tudo isso, você vai sair dessa. Bom, pastor, eu queria saber se eu estou realmente com depressão ou não. Às vezes eu fico em dúvida, porque eu não sei muito bem sobre a doença. Bom, alguns sinais de depressão, rapidamente. Primeiro, desânimo. A perda do sentido pela vida, do desejo de estar vivo. Segundo, tristeza contínua. Veja que não é só uma tristeza, mas é uma tristeza que se propaga num espaço de tempo muito longo. Uma tristeza que não vai embora, e você não sabe qual é a razão que começou isso, mas ela não sai de você, ela continua em você. Então, desânimo, a perda daquele desejo pela vida
né? Daí que vem a palavra desânimo, ânima, no grego, é alma. Então, o desanimado é como alguém sem alma, ele não tem desejo de estar vivo, ele começa a perder o desejo de estar vivo. A tristeza contínua, a apatia. O que é apatia, pastor? É a perda pelo interesse de tudo aquilo que ela gostava. Então, por exemplo, você faz uma comida que é a comida favorita de alguém que está com depressão. Você pega lá, faz uma comida bacana para a pessoa, se oferece a ela não tem interesse em comer. Mas antes era a comida que ela mais gostava, ou ele mais gostava. Mas a depressão faz isso, ela nos rouba esse interesse pelas coisas que a gente gosta. Outro sinal é o afastamento, é o isolamento, a busca por se isolar. Se você está passando por esse período depressivo, você não pode ficar sozinho. A gente vai falar mais de isolamento na próxima mensagem, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas você precisa entender isso. O isolamento é um perigo para você, porque a depressão é a maior causa de suicídio no mundo. Então, você não pode ficar sozinho, tá certo? Mas a gente fala isso no próximo domingo. Outro sinal é mudança de comportamento muito brusca, uma mudança de costumes. A pessoa vai perdendo até o costume de se cuidar, de cortar o cabelo, de fazer a barba, de se cuidar, as mulheres de fazer a unha, das mãos, dos pés, de fazer, né, a sobrancelha, que a mulher gosta de fazer para se sentir, né, mais bonita, para ajudar na autoestima. Essas mudanças bruscas também são perigosas. Pode ser um sinal de depressão. Da onde vem, pastor, esse negócio? Bom, pode vir de uma perda, seja de algo ou alguém. Você perdeu algo que você gosta muito, você perdeu alguém que você gostava muito, perdeu alguém que você amava muito. E aí te faltou recursos internos ou externos para lidar com a perda. E aí essa perda vira um gatilho para desencadear um período depressivo, um estado depressivo. Outra coisa são fatores genéticos. Talvez o seu organismo não esteja produzindo os hormônios que você precisa para se sentir bem. Uma questão genética, por isso o medicamento muitas vezes. O ambiente familiar negativo. Algumas famílias são tóxicas. Alguns lares são tóxicos. E as pessoas nesses lares acabam adoecendo umas às outras e se retroalimentando desse ambiente. Então você precisa perceber se o teu sentimento depressivo ele vem por conta desse ambiente familiar. E aí, nesse caso, talvez seja melhor mesmo procurar um outro lugar para você mudar, talvez, dar uma guinada na sua vida e buscar uma nova direção. Não estou falando de deixar de ser parente ou de deixar de amar, estou falando que a convivência, às vezes, é tóxica. Você precisa perceber isso. Uma rotina desagradável. Você está ali naquele trabalho dia após dia após dia, aquilo já não traz prazer para a tua alma, o teu trabalho é um sofrimento, o teu trabalho é um martírio que você enfrenta todo dia, você está, né, daquele jeito, doido para ir embora, mas não larga aquele trabalho pode acabar se tornando um gatilho para a depressão, pode desencadear alguma doença por causa dessa rotina desagradável. Agora, quando eu falo de rotina desagradável, isso serve para a dona de casa também, que vive só para cuidar da casa. Mulheres, minhas irmãs, em nome de Jesus, sua vida é mais do que cuidar da casa. Existem outras coisas, sabe? Busque um hobby, busque alguma coisa que te dê prazer, um projeto que seja só seu, que não tenha a ver com seu marido nem com seus filhos. Um projeto que seja seu. Lá nos Estados Unidos tem a síndrome do ninho vazio. Porque quando os filhos vão para a faculdade, as mães caem em depressão porque não vem mais sentido para a vida. É a mãe que viveu em função dos filhos e do esposo. Agora o ninho está vazio, ela não sente mais sentido para a própria vida. Então é preciso você ter um hobby seu, alguma coisa que você gosta de fazer, não sei. Talvez alguma atividade que te dê prazer. Baixa autoestima pode provocar depressão, a pessoa não gosta de si, ela não se trata bem, ela sempre se coloca para baixo. O seu diálogo com você mesmo, com aquele eu que aparece quando você olha de frente para o espelho, se o diálogo é negativo, isso pode desencadear depressão. Você tem que se tratar bem, você tem que cuidar bem de você. Pensa comigo aqui, se você não cuidar bem de você, quem vai fazer isso? Concorda comigo? Cuida de ti mesmo. É o que disse Paulo para Timóteo. Timóteo, cuida de ti mesmo.
Se você não cuidar de você, quem vai cuidar de você? É melhor você cuidar de você, começar a aprender a cuidar de você, começar a aprender a gostar de você, começar a aprender a se tratar bem, por respeito a você mesmo. Então, baixa autoestima pode ser um gatilho para a depressão. E a falta de recursos internos. Falta de recursos internos. Acontecem os problemas, vêm as dores, as aflições, você não sabe como lidar, isso acaba gerando depressão. Como é que eu posso me livrar disso, pastor? Uma guinada, uma mudança na sua vida, algo positivo que você decida fazer. Isso pode te livrar de um período depressivo. Uma motivação nova pode te ajudar a livrar da depressão. Algo que você queira realizar e aí você começa a trabalhar nisso. Ah, mas eu não quero realizar mais nada nessa vida. Então queira realizar, porque é o não querer que está te deixando depressivo. A falta de objetivo te coloca para baixo. Então queira realizar algo. E deixa eu te fazer um desafio. Quando você for desejar algo para realizar nessa vida, deseje algo para realizar na presença do Senhor. Deseje algo para realizar que seja extraordinário para Deus. Autoestima. Quando você começa a se tratar bem, você começa a desenvolver esses recursos internos que eu estou falando. Porque você gosta de você, se trata bem, você começa a ver uma luz no fim do túnel de que é possível mudar. Isso pode ajudar a sair da depressão. Sociabilidade, convivência, lidar com pessoas que te trazem alegria, você não ficar entregue à solidão, em isolamento, mas você ter pessoas com quem você se encontra regularmente, continuamente, que alimentam coisas boas em você, gente com quem você compartilha a vida, gente com quem você troca a vida. Isso pode ser um remédio para a tua alma. E por último, sair de perto de gente negativa. Nossa, como a gente está vivendo num tempo de gente negativa. Não é verdade? Então você precisa aprender a se livrar desse tipo de ambiente onde essas pessoas acabam te trazendo mais mal do que bem. Mais mal do que bem. Bom, feito todas essas observações, vamos ao texto. Amém? Vamos a 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. 1 Reis 19. Conforme você for encontrando, se você pudesse colocar em pé novamente, nós vamos ler o texto, nós vamos nos colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. E, a partir de agora, com essas informações, de posse dessas informações, nós vamos buscar, à luz da palavra de Deus, aquilo que seja alimento para a nossa alma, que possa nos ajudar a curar essa dor que sentimos na alma. Amém? 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 19. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro, dizer a Elias, que os deuses me castiguem, se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a eles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte. Dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitado debaixo do arbusto adormeceu. Então um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Ele olhou e à sua cabeceira via um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. E o anjo do Senhor veio pela segunda vez e tocou-lhe e disse, levanta-te, come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, Elias, que fazes aqui? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu
somente eu, e procuraram tirar minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, o que fazes aqui? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuraram tirar minha vida. Então o Senhor lhe disse: vai, volta por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Bet-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E o que escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas deixarei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, feche novamente seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus em cuja presença estamos, pedimos que no nome de Jesus, vem sobre nós nessa noite, ilumina nossa mente a perceber as lições aqui nesta palavra, ajuda-nos, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, e cura, Senhor, toda ferida, toda dor, todo sofrimento, toda aflição que reside em nossa alma, Senhor, pois na Tua presença nós cremos a cura do Senhor, na Tua presença nós cremos a salvação no Senhor. Por isso peço, Pai, no nome de Jesus, cura-nos, santifica-nos, salva-nos nessa noite, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, vou pedir para você prestar bem atenção, vou precisar acelerar por conta do nosso tempo. Ainda bem que a gente já fez a maioria das coisas hoje aqui. Já fizemos o momento ofertório, cânticos, oramos. Então eu posso explorar um pouco mais o tempo, mas é importante que você preste atenção. Primeiro, vamos entender o contexto dessa passagem. Nessa passagem, Elias recebe uma ameaça de morte. Uma ameaça de morte. Mas antes dessa passagem, antes do capítulo 19, nós temos o capítulo 18, obviamente, de 1 Reis. Mas o que acontece no capítulo 18 é que é importante para nós. No capítulo 18, Elias desafia os profetas de Baal e sobe ao Monte Carmelo, e lá ele desafia na presença do rei e do povo de Israel. E que desafio é esse? O desafio é o seguinte: o Deus que responder por fogo, esse sim será Deus. Então, o Deus que se manifestar com poder, Israel vai ver que é um Deus de verdade. Um Deus que se manifesta com poder. Quando nós oramos, quando nós buscamos, Deus se manifesta com poder. Essa é a beleza desse Deus verdadeiro que nós servimos. Então, Elias propõe um desafio. Vamos fazer o seguinte, nós vamos orar. Eu oro ao meu Deus, vocês oram aos deuses de vocês, e vamos ver, o Deus que responder por fogo, esse sim será Deus. Esse é o desafio do Monte Carmelo. E você já deve suspeitar do que aconteceu lá. Naquele dia, os profetas de Baal e os profetas de Aserá começaram a clamar ao seu Deus, mas o seu Deus não respondeu. Mas o Deus de Elias respondeu com fogo naquele dia. Ele derramou fogo sobre o altar. E diz o texto que ele consumiu até a água que estava ao entorno e sobre o altar também. Tudo foi consumido pelo fogo do Senhor. Uma grande manifestação de Deus naquele dia. Então Elias declara: olha, agora matem os profetas de Baal, os profetas de Aserá. E o povo de Israel, vendo que o Deus de Israel era um Deus verdadeiro, parte em direção aos profetas de Baal e os mata, na presença do rei. O rei, impactado por aquilo, chega em casa e vai contar para a mulher. Acabe era o tipo de homem que é governado pela mulher. Então a mulher dizia todo tipo de loucura e acaba cedia às suas loucuras.
Então ele chega em casa e conta assim: olha, mataram os profetas dos deuses que você adora. Ela, dominada pela raiva, diz o versículo 1, quando ela ouve aquilo, versículo 2, Jezabel diz, mandou o mensageiro dizer a Elias, que os deuses me castiguem se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como você fizeste a eles. Percebe? Aqui está a ligação entre o capítulo 18 e o capítulo 19. Ela toma essa atitude porque ela quer fazer com Elias assim como ele fez com os profetas dos deuses que ela cultuava. A diferença é que o Deus do profeta Elias é o Deus verdadeiro, enquanto os deuses que os outros profetas de Baal adoravam é um falso Deus. E o nosso Deus é um Deus que cuida dos seus servos. Eu gostaria muito que você saísse daqui hoje tendo decorado essa informação. O Deus que nós servimos é um Deus que cuida dos seus servos. Você pode repetir isso junto comigo? O Deus que nós servimos é um Deus que cuida dos seus servos. Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa palavra. Ela ameaça, mas não pode matar, porque a vida dos seus servos é preciosa para Deus. Então é Deus quem nos guarda. Então, nos primeiros versículos, nós vemos Elias recebendo uma ameaça de morte. Obviamente, Elias não é bobo, ele foge. Mas ele foge pautado por um desânimo que o assola. Elias, então, vai e tem uma certa experiência de descanso, nos versículos 6 até o versículo 8. Ele dorme, tem um encontro com o anjo, e ali o anjo o alimenta, dá pão e dá água. Depois a gente vai falar um pouco mais disso. Depois há um diálogo de Elias com Deus, começa uma conversa a acontecer, mas Deus não dá muitas informações para Elias, mas Deus faz muitas perguntas para Elias. Deus tem disso com a gente. Às vezes Deus tem um senso de humor enorme. A gente poderia dar um título para esse texto dizendo assim, o Deus desinformado. Não sei se você percebeu isso, mas por 2 vezes Deus pergunta a Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? E a repetição tem sempre um propósito na Escritura. Guarde isso aí. Quando você estiver lendo a Bíblia, a repetição tem sempre um propósito. Aí você fala assim, por que Deus está perguntando para Elias? Deus não sabia que Elias estava cansado, estava desanimado, estava aborrecido, estava pedindo para que o próprio Senhor o tirasse a vida, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Será que ele não sabia o que estava acontecendo? Não, Deus sempre sabe o que está acontecendo com a gente. É que às vezes Deus quer que você coloque para fora. Então ele insiste na pergunta para você colocar para fora aquilo que está entristecendo o teu coração. Que quando a gente coloca para fora a oportunidade que Deus tem de tratar do seu servo. Deus não joga a conversa fora, Deus não joga a palavra fora. Depois do verso 15 até o verso 18, nós vemos Deus então dando novas orientações a Elias, determinando coisas a se fazer, dando a Elias uma nova direção, uma guinada na sua vida, um propósito a cumprir, enchendo Elias de uma nova motivação. Você tem algo a realizar, Elias. O projeto que eu estou realizando na sua vida ainda não acabou. Então não pede para você a morte, porque eu ainda tenho um plano, eu tenho um propósito. Sabe, meu irmão, se você está aqui nessa noite e você está pedindo a Deus a morte porque não vê sentido para a sua vida, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano para mim e para você. Deus tem um projeto. Deus tem algo que Ele quer que eu e você realizemos nessa vida. É por isso que Ele ainda não te levou. É só por isso. Nós olhamos para as pessoas que nós amamos partindo e ficamos pensando, meu Deus, mas por que eu fiquei? Bom, você ficou porque Deus tem um plano. Você ficou porque Deus tem um projeto. Você ficou porque o plano de Deus ainda não terminou na sua vida. Então Ele deseja que você cumpra esse plano. É hora de você levantar e começar a caminhar. No versículo 19, nós vemos Elias, então, buscando uma nova conexão. E ele sai em direção a começar a cumprir esses planos, esses propósitos. E ele vai em direção a Eliseu para ungí-lo como profeta no seu lugar. Ele agora vai começar a treinar Eliseu. Agora, quando eu estava me preparando para esse sermão, eu pensei que esse texto também pode ser dividido em outros momentos. Se nós pensássemos em Elias, poderíamos dividir esse texto da seguinte maneira. Primeiro, o profeta diminui o ritmo, do verso 1 até o verso 8. Ele está cansado, está desanimado, está triste, está abatido. Ele é forçado a diminuir o ritmo que ele estava.
Ele vinha em uma rotina exaustiva. Há 3 anos ele vinha lutando contra os profetas de Baal e tendo que se esconder. Depois da sua grande luta, ao invés de ser celebrado, agora sim eu vou receber o troféu porque eu cumpri fielmente meu ministério, vou receber do Senhor a recompensa. Ele recebe uma ameaça de morte. Porque servir ao Senhor, às vezes, é enfrentar dor e sofrimento. Porque servir ao Senhor nem sempre é ficar abraçado pelos aplausos da multidão. Muitas vezes, ser fiel no ministério é enfrentar a ameaça de morte, por amor do Senhor. Mas ele é forçado a diminuir o ritmo. Bom, ele já vinha há 3 anos nesse trabalho, já estava mais do que na hora de diminuir o ritmo, né? Alguns aqui presentes estão no ritmo tão acelerado, talvez seja a hora de você diminuir o ritmo, não é não? Bom, depois a gente poderia dividir esse texto do 9 até o 14, porque nesse momento Elias começa a aumentar a devoção, ele começa a buscar comunhão com Deus. O próprio Deus se manifesta a Elias e eles começam a entrar aqui num diálogo, numa conversa. E nesse momento eu fico pensando, qual de nós, irmãos, qual de nós se sentiu mais fraco enquanto orava? Qual de nós se sentiu menos capaz de enfrentar os desafios quando mais estava buscando a Deus? Não é justamente o oposto? Nós buscamos o Senhor e nos sentimos mais capazes. Nós oramos ao Senhor e nos sentimos mais aptos. Nós nos revestimos do poder de Deus e, revestidos pelo poder de Deus, nós temos força e coragem para enfrentar os desafios. Então é preciso olhar para Elias e perceber que nesse momento o que nós estamos vendo é um diminuir do ritmo, sim, no primeiro momento, mas agora começa a aumentar a devoção, a comunhão com Deus. Se você está passando por um momento assim depressivo, pedindo a Deus para tirar a sua vida, seja a hora de diminuir o ritmo e aumentar a devoção, buscar mais ao Senhor. Que esse seja um tempo de buscar o Senhor, que esse seja um tempo de ter conversas sinceras com Deus do que está acontecendo. Você pode até se ocultar de dizer para as pessoas o que está acontecendo, mas você tem a obrigação de dizer para Deus o que está acontecendo. E a pergunta que Deus fez a Elias é a mesma pergunta que Deus tem para nos fazer hoje aqui. Elias, o que fazes aqui? Por que você está nessa caverna? Por que você está nesse buraco? Por que você está nessa depressão? O que você está fazendo aqui? Talvez seja um momento de colocar em oração, como Mateus capítulo 6, Jesus disse para os seus discípulos, olha, você quando orar, entra no teu quarto. Entra no teu quarto, vai lá em secreto e diz para Deus aquilo que você não tem coragem de dizer para mais ninguém. E o teu Pai que te ouve em secreto vai te recompensar. Você pode não ter coragem de dizer para o pastor da igreja, você pode não ter coragem para dizer para o irmão em Cristo, mas você precisa ter a coragem de dizer para Deus, Deus, eu estou sofrendo, está acontecendo isso, eu não estou sabendo lidar, eu estou precisando de ajuda. O problema é que quando Elias vai aumentar essa devoção, ele começa num discurso pronto, e até muito bonito o discurso, você há de concordar comigo. Ele responde assim, olha, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Sabe por que eu estou querendo morrer? Sabe por que eu estou sofrendo perseguição? Sabe por que estão querendo tirar minha vida? Porque eu sou zeloso pelo Senhor. Uau! Mas de fato é verdade, Elias era zeloso pelo Senhor. Ele não está mentindo, o Deus dos exércitos. Porque os israelitas abandonaram a tua aliança, isso também é verdade. Eles derrubaram os teus altares, os teus profetas pela espada, e fiquei eu. Até aqui estava bonito o discurso. O problema é agora. Somente eu. Bom, Elias estava equivocado. Eu não sei se você percebeu no texto, mas olha só, o versículo 10 é igualzinho ao versículo 14. Veja aí na sua Bíblia. E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuraram tirar minha vida. É igualzinho, mas olha o versículo 18 agora. Veja que eu disse para você, repetição tem sempre um propósito. Deus repetiu 2 vezes o que você faz aqui e ele repete 2 vezes a mesma resposta, no 10 e no 14. No 18, Deus dá uma resposta para ele. Deus fala assim, ó, mas deixarei
7.000 em Israel. Quem são esses 7.000 homens? Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O que Deus está falando para Elias? Óbvio, você não está sozinho. Não é somente você, Elias. Há outros. Sabe, irmãos, quando a gente está em depressão, uma pessoa está passando por um período depressivo, ela tende a se isolar porque ela acha que está sozinha. Mas deixa eu te falar uma coisa, à luz dessa palavra, ainda existem outros 7.000 homens que não se dobraram aos falsos deuses. Ainda existem outros 7.000 homens com quem você pode contar. Ainda existe muita gente que está seguindo esse evangelho e é de verdade, com quem você pode abrir o coração e caminhar junto. Você não precisa ficar sozinho. Essa palavra que Deus dá a Elias, do verso 15 até o verso 19, o que Deus está dizendo para Elias é orientando Elias para que ele busque conexão, para que ele busque se relacionar com pessoas que agora vão ajudar com que Elias cumpra o propósito de Deus para a vida dele. Quando uma pessoa está vivendo um período depressivo, ela tende a se isolar. Mas quando nós percebemos que Deus tem um propósito, tem um plano, nós vamos começar a buscar conexão com pessoas que de fato, de verdade, estão buscando servir a Deus. E essas pessoas vão ser cura para a nossa alma. É como eu disse aqui para você no início desse sermão. Nós, em Cristo Jesus, fomos chamados para carregar as cargas uns dos outros. Ainda existem outros 7.000 que vão te ajudar a carregar a carga. Agora você precisa buscar, construir esses relacionamentos. Você precisa buscar isso. Bom, você entendeu já algumas coisas que você precisa fazer. Você precisa diminuir o ritmo. Se você está muito acelerado numa rotina muito exaustiva, num trabalho muito desgastante, você precisa desacelerar. Pastor, eu não posso. Bom, busque um jeito. Você precisa disso. Isso é remédio para a tua alma. Você precisa de solitude, não de solidão. Solidão vem da dor de se sentir sozinho. Solitude é quando você está sozinho, mas você está em paz consigo mesmo e com Deus. Você precisa de solitude. Você precisa de tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. Você já aprendeu também que você precisa aumentar a devoção, buscar mais o Senhor, procurar mais o Senhor, orar mais, ler mais a palavra, estar em comunhão com seus irmãos. Tudo isso alimenta a sua devoção. Você precisa aumentar a devoção. E por último, você precisa dessa conexão. Conexão. Se juntar de gente que vai alimentar, que vai dividir com você vida. Gente que tem para acrescentar. Eu disse aqui para você no início, você precisa se livrar das relações tóxicas. Mas você não precisa só fazer isso, não. Você tem que fazer mais o quê? Você tem que se juntar com pessoas que alimentam vida em você. Gente que te ajude a cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Solidão não é projeto de Deus para a vida de ninguém. Para a vida de ninguém. Mas eu tenho mais algumas observações para fazer. O que eu gostaria que você compreendesse? Bom, Elias não fugiu só de medo. A verdade é que Elias estava desanimado. Ninguém pede a morte por estar só com medo. Alguém que diz para Deus assim, Senhor, já basta, tira minha vida, toma minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. É alguém que está querendo realmente desistir. Alguém que está querendo entregar as pontas. Agora, olha que interessante. Elias foi o maior dentre os profetas. Elias só perde para João Batista. É por isso que quando no Monte da Transfiguração, uma pessoa aparece para representar os profetas, quem é que Pedro, Tiago e João vêm do lado de Jesus? Elias, cheio de Deus. Pensa nisso, irmão, um homem que orava e fala assim, ó, segundo a minha palavra, não vai chover. E não chovia mesmo, não. Por 3 anos não choveu. Aí depois ele diz assim, agora eu estou dizendo, vai chover. E choveu. Aí Elias ora de novo e fala assim, que desça fogo do céu sobre o altar. E desce fogo do céu. Esse homem era cheio de Deus. Mas até homens cheios de Deus enfrentam momentos de desânimo.
Até homens de Deus, até mulheres de Deus passam por momentos que pedem ao Senhor, Senhor, tira minha vida. Já deu. Eu não consigo mais, Senhor. Não aguento mais isso, não. Mas sabe o que Elias me ensina também? É que ainda que eu acho que eu não consigo mais, que eu não tenho mais força, que é melhor que Deus me tire a vida, quando eu sou alimentado, assim como Elias foi alimentado pela mão poderosa de Deus, que se manifestou no pão e na água, quando eu sou alimentado pela poderosa presença do Senhor que se revela a Elias, ali na figura do anjo, para dizer assim, ó, Elias, você não está sozinho. Ele estava se sentindo sozinho, mas quando o anjo se manifesta, Elias sabe que não está mais sozinho. A presença de Deus está ali. E no pão e na água, Elias vê o cuidado de Deus com os seus servos, porque o nosso Deus é um Deus que cuida dos seus servos. Então você está com fome, Elias, eu vou te dar de comer. Você está com sede, Elias, eu vou te dar de beber. Você está sozinho? Eu estou aqui do seu lado, velando o seu sono. A minha presença não se apartou de você, Elias. Eu estou aqui. Então Deus está cuidando de Elias. E olha só que detalhe interessante. Você não tem obrigação de saber disso, mas deixa eu dar uma informação interessante. Quando fala lá no versículo 8 que ele se levanta, come e bebe, com a força daquele alimento, ele caminha mais 40 dias e 40 noites até o Horebe, da onde Elias estava, até o Monte Horebe, havia 300 quilômetros de distância. 300 quilômetros. Pensa nisso. O homem andou 300 quilômetros. Sabe por quê? Depois de ter dito para Deus que não dava mais, para mostrar para mim e para você que quando nós somos alimentados pela presença poderosa do Senhor, a gente consegue ir muito além do que a gente imagina. A gente pode muito mais do que a gente imaginou lá atrás. Você achava que não conseguia mais viver com essa dor, mas você pode ainda caminhar muito. Então não desiste, se levanta, come e bebe da presença do Senhor, seja abraçado pela mão poderosa do Senhor, porque ainda há muito a caminhar. A sua jornada ainda não acabou. Os planos de Deus ainda não se encerraram na sua vida. Então ainda há muito a caminhar. Levanta daí. Levanta. Come e bebe da presença de Deus. Se alimenta daquilo que vem do Espírito Santo de Deus, para que você tenha força. Porque ainda tem muitos quilômetros para andar nessa vida, ainda tem muitos Eliseu a você gerar como discípulo, para continuar o legado do chamado que você um dia recebeu do Senhor. Ainda há um propósito de Deus para ser cumprido na sua vida, então levanta daí. Levanta, não desiste não, levanta daí. Ainda tem muita coisa, ainda tem muito chão para percorrer, ainda tem muita gente para discipular, ainda tem muito propósito para cumprir. Não busca o isolamento, não. Como diz lá no versículo 9, Elias se entrando naquela caverna para ficar sozinho. E aí, como eu disse a você, vem o Deus desinformado para perguntar o que está acontecendo. Sabe, quando a gente está sentindo dor, a gente fica achando que Deus é o último que sabe dos nossos problemas. A gente vai para Deus contar como se Ele não soubesse do que está acontecendo. Deus sabe, uai. Você acha que Deus não sabe, não? Que você está passando? É claro que sabe. Só que quando a gente está sofrendo, a gente acha que Deus está com a camisa do time adversário, jogando contra e torcendo contra ao mesmo tempo. Não é assim? Parece que tudo está contrário. Mas aí o Senhor está mostrando para Elias, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Põe para fora esse negócio, Elias. Isso que está te machucando, coloca para fora. Deixa eu tratar de você, Elias. Fala comigo, o que está acontecendo? Vai lá, desabafa aí. Senhor, somente eu, somente tu. Não, Elias, tem outros 7.000 que eu guardei. Agora, outro detalhe importantíssimo que eu queria que você percebesse nesse texto, não dá para sair daqui sem esse detalhe. Do verso 11 até o verso 13, olha só, vou repetir, acompanha comigo aí. Diz assim, e Deus lhe disse, vem para fora e sobe o monte do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas olha só o que o texto diz. Eu falei para você essa noite várias vezes. Repetição tem sempre um propósito, não é isso? Olha o que diz. Mas o Senhor não estava no vento. Não estava no vento. Pô, mas os ventos despedaçavam os penhascos. Mas Deus não estava no vento.
Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo. Elias era alguém que entendia desse negócio de fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Estava no vento, não estava no terremoto, estava no fogo. Manifestações, pastor, sobrenaturais do poder de Deus. Deus não estava nisso, não. Nossa, mas chamou a atenção do profeta, era o vento despedaçando os penhascos, era o terremoto sacudindo a terra, era o fogo descendo dos céus, mas Deus não estava lá. E depois disso, depois do fogo, veio uma voz mansa e suave. Tem horas que a gente fica achando que Deus precisa se manifestar de uma forma sobrenatural. Deus tem que enviar um anjo com uma espada de fogo, tirar um pergaminho de fogo, tudo de fogo, e apontar para você e dizer assim, estou dizendo isso. E você não está precisando disso, não. Você está precisando de uma voz mansa e suave. Você está precisando perceber as manifestações de Deus no simples. No simples. No vento suave que refresca você, na brisa suave que te abraça, no sol quentinho da manhã, que parece um cobertor de Deus na gente. Você está precisando perceber a presença de Deus quando você para ler a Bíblia. E seus olhos são desvendados, descortinados, e a palavra de Deus toca tanto o teu coração que seus olhos veem a lágrima. Você precisa dessa manifestação de Deus quando você se ajoelha só com Ele, sozinho, para dizer, Senhor, eu estou sofrendo, está doendo, e eu preciso de você. Uma voz mansa e suave. E quando Elias cobriu o rosto com a capa e ficou à entrada da porta, ele ouviu aquela voz, e aquela voz era o Senhor falando com ele. Depois daquilo ali, Elias vai ser tratado pelo Senhor. Assim como ele foi cuidado, Deus teve todo um cuidado, né? Você vê que o anjo chega ali, não discute com Elias, não, dá um pão, dá água, ele está precisando, tadinho. Ele volta a dormir, o anjo não chama ele de preguiçoso, porque o anjo sabe que às vezes a gente precisa de uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono para restaurar as forças. Uma boa noite de sono. Quanto tempo você não tem uma boa noite de sono? O anjo não reclama com Elias, não chama ele de preguiçoso, não, porque ele sabe que a gente precisa de descanso. Aí deixou Elias dormir, para fazer o trabalho que ele precisava fazer. Então, irmãos, depois dali, ele vai procurar relacionamento saudável, ele vai procurar cumprir o propósito pelo qual Deus o chamou para viver. Deus vai mostrar para Elias, lá no versículo 18, como a gente leu, que ele não estava sozinho. E lá no versículo 19, Elias vai começar a entender o que significa ser útil. Sabe, quando você está depressivo, você pensa que a sua vida não vale nada, mas a sua vida pode ser útil nas mãos do Senhor. Você pode achar que tem que tirar a sua vida, mas enquanto Deus quer fazer da sua vida um instrumento poderoso no reino do Senhor. Então não ache que a sua vida acabou. Não pense em desistir. Sua vida pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. É isso que o verso 19 me mostra. O verso 19 termina com Elias se aproximando de Eliseu e lançando sobre ele a sua capa para dizer assim, agora você vai dar continuidade ao ministério que eu comecei. Vou fazer de você um discípulo. Você vai ser um igual a mim. E você vai dar continuidade a essa corrida. Aqui a gente está vendo Elias lançando a capa como quem passa o bastão para alguém continuar essa corrida. Porque essa corrida não é minha e não é sua. Essa corrida é do Senhor. É desejo do Senhor se manifestar. Então eu vou lá e corro até onde as minhas forças alcançam e depois disso eu passo o bastão para alguém. Você está sendo útil na vida de alguém? Você está sendo útil para alguém assim como Elias foi para Eliseu? Elias ajudou Eliseu para que Eliseu pudesse cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. E você também precisa buscar ser útil na vida de alguém, para que esse alguém tenha a oportunidade de cumprir o propósito que Deus tem na vida dela. Então se levanta daí e vai cuidar de gente, vai ser útil no reino de Deus, vai procurar se voluntariar a um trabalho que vá além de você mesmo. Pare de ficar vivendo só para você, já que você acha que sua vida não vale nada,
Para de ficar vivendo só para você e viva em função de servir ao outro, de ser útil para o outro, de ajudar a que o outro consiga alcançar os propósitos de Deus para a vida dele. Você está precisando disso. Você está precisando entender que a sua vida é maior do que você mesmo. Sua vida é um presente que foi te dado por Deus, mas ela não deve ser vivida só para você. Jesus mostrou isso muito claro para nós. Jesus mostrou isso porque ele viveu uma vida totalmente dedicada a serviço do outro. A vida que vale a pena ser vivida é a vida que vive os propósitos de Deus. Essa é a vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. Então, viva para cumprir os propósitos que Deus tem na sua vida. Amém? Nós vamos orar. Eu já passei.